Tudo bem, Andrés? Que bacana, a gente está aqui no encontro, somos amigos de muitos anos, né? E tá aqui estarmos juntos num tema tão interessante e essa jornada da sustentabilidade, né? A gente se encontrar depois de tanto tempo, somos amigos de ensino médio, né? Então são aí não precisa nem falar quantos anos, né? Mas é uma Não, melhor não. jornada. E a gente se encontrar aqui para esse bate-papo, para essa entrevista com você, com uma especialização tão grande, tão profunda com plástico, e eu também sempre muito interessada, né? Eu quero me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Flora, da Diezap Sustentabilidade, que é um escritório de comunicação voltado para ESG. A gente produz e cria e diagrama relatórios de sustentabilidade há mais de 6 anos, e hoje a gente faz um trabalho também de conteúdo de comunicação voltado para esse mercado. Então, a gente trabalha com os conteúdos de relatório, diagramando, mas também a gente trabalha com a comunicação, recortando esse trabalho dos relatórios e divulgando eles para todos os stakeholders através do branded content. E por isso que esses temas nos atraem muito. Falar sobre o plástico hoje em dia é algo muito relevante, né? Então, a gente se interessou, a gente ficou encantados com o programa do Andrés. Eu gostaria que o Andrés se apresentasse. Ele traz um projeto, um programa maravilhoso que chama Eu Plastifico e Nós Reciclamos. E a gente queria ouvir um pouquinho, né, do Andrés. Apresente-se para a gente, fale um pouquinho da EACEA, né, como vocês decidiram iniciar esse programa. Tá. Bom, Flora, obrigado pelo convite de estar aqui com a Diazap. Meu nome é Andrés, sou engenheiro agrícola formado pela Unicamp. Passei 16 anos lá no Canadá, Estados Unidos, México, né, onde eu plastifiquei bastante, né, trabalhando com estufas agrícolas, agricultura intensiva. Em 2010, a gente voltou para o Brasil, fundamos essa empresa, a EACEA, que é uma empresa de assessoria, projetos na área de cultivo protegido, né? Em 2015, a gente fundou o próprio Centro de Tecnologia e Treinamento, o Projeto Arte Cunha, uma grande estufa agrícola aqui na cidade de Cunha, São Paulo, onde a gente faz cursos, treinamentos, validação tecnológica. Desde o ano passado, a gente integrou como professor convidado o Centro de Engenharia de Plasticultura da Unicamp e Braskem também, que é um novo centro focado bastante nessa questão do plástico, do uso agrícola e a questão da sustentabilidade, né? A gente começou a falar desse projeto de sustentabilidade, de reciclagem de plástico de uso agrícola, quando a gente foi procurado por empresas do próprio setor, né, plástico, que queriam conhecer melhor as necessidades do produtor e do mercado agrícola. O agro no Brasil é um setor importante, então todo mundo quer fazer negócios com a agro. Tá? Em paralelo a isso, no ano passado, a FAO lançou as discussões para conter a poluição plástica. Não sei se vocês já viram um documento muito bacana que tem na internet, chama Call for Action, da FAO. Faz uma revisão do problema da poluição plástica no campo, muito bem feito por especialistas do mundo inteiro, muitos números, exemplos, e explica, né, o impacto da poluição plástica no meio ambiente e na saúde humana. A questão do microplástico é realmente real e muito séria, né? Então, até o ano que vem, a FAO tem a intenção de lançar uma política mundial para a mitigação da poluição plástica na agricultura. O Brasil está muito atrasado, né, para variar, nesse aspecto. Mas se a gente quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, acho que a gente tem que começar a investir nesse tema, né? Produzir alimentos para o mundo sem uso de plástico, hoje eu acredito que é inviável, né? Então, é importante mitigar esse efeito do plástico no meio ambiente. A reciclagem é uma das soluções que a gente tem, e é uma responsabilidade de todos os atores da cadeia. A sociedade não pode deixar toda a responsabilidade nas costas do produtor, né? Ele não pode ser o único responsável para dar a destinação correta nesse plástico. Então,
Por isso que o nosso programa se chama Eu Plastifico, né, que é uma atitude individual de quem escolhe o que vai fazer com o plástico, mas, na verdade, a reciclagem se conjuga na primeira pessoa do plural, é nós reciclamos. A reciclar é uma decisão de sociedade, é uma escolha da sociedade, do poder público, das empresas, dos consumidores, né, que podem, devem fazer essa escolha de produtos mais sustentáveis, contribuindo, então, o objetivo é ter uma agricultura de alta produtividade, moderna, acessível a todos e verdadeiramente sustentável. Então, esse é o nosso pedigree. Sim, não, perfeito. Porque eu sinto, assim, pessoalmente, você falar a questão individual, né, eu sinto muito o chamado agora, que está na moda dizer, que é o eco-ansiedade, né. A gente vê no dia a dia aquela angústia de você receber o plástico, relacionado com feira mesmo, os feirantes usam muito plástico, né, com isopor e todo aquele processo, né, de empacotar. Qualquer lugar que você vai, o plástico é muito presente ainda, e a gente sabendo que isso é tão importante nesse momento, né, que a gente veja isso. Mas, dentro dessa questão, eu acho que é muito importante a gente entender o que acontece com esse plástico que não é reciclado, né. Então já emendando, quanto tempo leva para o plástico se degradar? Então, quer dizer, a gente conhecer os detalhes do que realmente o plástico gera no nosso planeta, talvez nos incentive a olhar para esse dia a dia e rever as nossas compras, né, o nosso consumo. Como é que você vê isso, né? E existe plástico biodegradável, né, também já emendando aí nessa pergunta? Na melhor das hipóteses, né, o plástico vai para o lixão e para os aterros, né? Mas, na verdade, ele acaba sendo, sobretudo no meio agrícola, tá? Ele acaba sendo enterrado, queimado, jogado nos rios, né? Ou simplesmente largado no campo. Ainda existe a possibilidade de darmos uma segunda vida ao plástico, o que às vezes acaba sendo um problema para o futuro, porque a gente só joga o problema mais lá para frente. Vou dar um exemplo, né? O filme plástico para silagem, aquele que cobre, né, cobre a silagem para fazer alimento para o gado, para os animais, ou um filme de cobertura de estufa, que depois de usado ele é doado, é dado para os cafeicultores secarem café, né? Então, parece ser uma boa ação, mas, na verdade, esse plástico está indo para um lugar que depois ele vai começar a se degradar. Ele não foi feito para ter essa vida útil. E o problema do plástico é que ele se degrada em pequenas partículas e acaba virando os microplásticos, né? A molécula em si não desaparece. E esses microplásticos vão se quebrando também, vão virando os nanoplásticos. E o nanoplástico a gente respira, a gente absorve, né? As plantas absorvem, é realmente um grande problema de poluição do meio ambiente e de saúde pública, tá? Então, a gente precisa encontrar soluções para evitar que o plástico se perda na natureza. O plástico em si não é um problema, né? O problema é a degradação incompleta dele. A molécula do plástico demora 400 anos para se degradar. Isso em condições corretas de temperatura, umidade, etc. Tá? A gente tem que evitar esse esfarelhamento do plástico, né, para evitar a formação dos microplásticos. Existe um plástico biodegradável? Sim. Tá? Agora, é importante, muito importante, definir o que é esse biodegradável. As empresas, né, exageram muito no marketing verde. Uhum. Sim, A sabemos gente tem disso. o exemplo disso já décadas passadas, as empresas tinham lançado o plástico oxibiodegradável, né? E, na verdade, ele não tinha nada de biodegradável, ele era simplesmente um plástico que ele tinha aditivos que aceleravam esse esfarelamento do plástico. Então, ele virava microplástico mais rápido. Ele desaparecia, né, aos nossos olhos, mas ele continuava na natureza. Esse foi um problema, já é proibido na comunidade europeia,
No Brasil, ainda tem empresas vendendo plástico oxibiodegradável. Isso é um problema muito grave, né? Outro marketing verde que existe, que tem que tomar cuidado, né, é usar o plástico que é feito de fontes renováveis, e chamar isso de plástico verde. Bom, ele não está usando petróleo, combustível fóssil, né, fontes fósseis para fabricação, ele está sendo feito a partir da cana-de-açúcar, por exemplo, mas não deixa de ser, a molécula é a mesma molécula quando é feita do petróleo, né? Polietileno, polipropileno, etc. E ela vai ter o mesmo problema de poluição no meio ambiente. Agora, também existem os plásticos biodegradáveis, realmente. São moléculas que podem, através da ação de micro-organismos, se desfazerem em elementos simples, né? Então, quebra a molécula do polietileno, do polipropileno, etc. Mas isso só acontece em condições muito específicas, de temperatura, umidade, oxigênio, né? A maioria desses plásticos biodegradáveis, eles, na verdade, são compostáveis, né? É como fazer uma compostagem de um plástico. E quem já fez compostagem sabe que a gente precisa ter um ambiente adequado para que a compostagem aconteça, senão ela não acontece. Se eu pegar um plástico compostável e jogar no oceano, ele não vai se biodegradar, ele vai continuar sendo plástico. É interessante você falar isso, porque eu vi um documentário na Netflix, uma série sobre, projetos sustentáveis, startups na Austrália, e uma dessas entrevistas foi com um casal que produz um filme, tipo isofilme, né, feito de casca de batata e frutas, que é essa questão da compostagem, né. Eles estão agora com 65% dessa produção dessa não sei se é uma molécula, né, que eles trazem de uma outra empresa que libera essa casca de batata, e eles criam, até vi, é uma composição toda branquinha, e eles, a partir disso, eles criam esse isofilme, parece perfeito, assim, igualzinho ao que a gente usa no dia a dia, fiquei bem impressionada. E eles estão agora com um trabalho de pesquisa para trabalhar 100% essa origem, sem o petróleo, eles têm ainda 35%. E estão sendo procurados por milhões de empresas no mundo todo, né. Então não sei se isso está dentro do que você está falando, mas eu fiquei bem impressionada. Aham. Existe plásticos feitos a partir de fontes renováveis e que são biodegradáveis, na verdade não é uma molécula de polietileno, de polipropileno, é um polímero, né, de amido, por exemplo, e que pode funcionar muito bem, tá? A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Acho que tem que realmente entender bem o que é. Mas existe um marketing, né, que às vezes não está muito bem explicado para o consumidor que não conhece toda essa linguagem, essas especificidades, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E tem um problema de escala. As soluções, né, que são realmente sustentáveis 100%, que não causam poluição, elas hoje ainda não têm escala. Flora, só para ter uma ideia, o mundo utiliza mais de 400 milhões de toneladas ano de plástico. Meu Deus! É muito plástico. Já É estou muito com mais plástico. eco-ansiedade ainda, eco-angústia agora, já virou eco-angústia. Então, assim, e esse número não está diminuindo, esse número está aumentando, apesar de todo o esforço. Então, vamos continuar investindo em tecnologia, em ciência para resolver o problema do plástico, mas no meio tempo, nas próximas décadas, a gente vai ter ainda o plástico que a gente está acostumado desde a Segunda Guerra Mundial, né? E isso, a gente tem que dar uma destinação correta para isso.